Oi, gente, estamos aqui de volta para falar um pouco sobre a erradicação da carência bíblica no mundo. Bom, meu nome é Cleo, vocês já me conhecem, né? Já temos estado em outros momentos nessas capacitações e agora nós que já falamos sobre essa erradicação no Brasil e no mundo, nós queremos conversar um pouquinho hoje sobre a tradução da palavra de Deus às suas necessidades. Nós sabemos bem que quando a gente fala de avivamento, um dos sinais, né, um dos instrumentos usados pelo Espírito Santo, sua presença, seu poder e sua palavra. A palavra de Deus tem sido um marco nesses movimentos onde o Senhor tem avivado regiões, avivado países, enfim, a palavra de Deus sendo disponibilizada para as pessoas, especialmente na sua própria língua. Então, a gente, hoje, nesse nosso bloco, vamos estar pensando e vamos estar também conhecendo algumas dessas necessidades e aonde que esses povos estão. Bom, vamos olhar o mundo. É interessante para a gente pensar também que acredita-se que 70% da população mundial vive em culturas orais, ou seja, né, tem um estilo de cognição, de aprendizado, de ouvir e de outras nuances que tem a oralidade também. Bom, eles também são conhecidos como aprendizes orais. E atualmente, ao redor do mundo, é bastante interessante para nós, é claro que essas estatísticas mudam, né? Mas nós temos 7.361 línguas vivas conhecidas, incluindo as línguas de sinais. Então, destas, 683 possuem Bíblia completa traduzida, 1.534 possuem o Novo Testamento e 1.133 contam apenas com porções das Escrituras. Ou seja, as restantes 4.011 não possuem nada da palavra de Deus. Esses dados que eu estou fornecendo para vocês são um relatório da Aliança Global Wycliffe, publicado em outubro de 2018. É claro que durante esse período aconteceram algumas alterações, mas a gente sabe que o desafio ainda é muito grande. Bom, gente, é bastante pertinente para nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos a palavra de Deus de muitas maneiras. Bíblia do pastor, Bíblia do missionário, Bíblia do presbítero, Bíblia da criança, Bíblia do bebê, Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher que ora. Nós temos muitas modalidades, né, para que seja mais acessível, para que tenha uma aquisição talvez melhor, apropriação melhor, enfim, nós queremos que as pessoas tenham a palavra de Deus. Mas vamos pensar naqueles que só têm o Antigo Testamento e não têm o Novo, que só têm o Novo, mas não têm o Antigo, que só tem porções. E é muito interessante isso, parece que está distante de nós, mas não está. Pensando no mundo, né, novamente, a gente tem mais de 180 milhões de pessoas que não tem nem versículo traduzido para a sua própria língua. E pelo menos 1,5 bilhão de pessoas que não têm a Bíblia completa, disponível na sua língua materna. Ou seja, se nós formos calcular isso, também baseado nessa pesquisa, nós temos ainda 1.636 línguas que precisam iniciar algum processo de tradução. Bom, mas ao mesmo tempo, nós também temos muita coisa para celebrar. O trabalho de homens, mulheres firmes, determinados para que a palavra de Deus chegue a todos os povos, a todas as nações. Nós temos mais ou menos, né, 3.350 idiomas para os quais a Bíblia já foi traduzida. Vamos glorificar a Deus por isso. A palavra do Senhor chegando a tantas línguas e a tantos povos. Mais de 700 milhões têm o Novo Testamento e outros têm porções ou pelo menos
algum nível de tradução que está sendo iniciado. Bom, é claro que existe uma tradução ativa, né? E, na verdade, a gente também vai ter 2.658 trabalhos acontecendo em mais de 170 países. Então, isso é uma estatística, né? É claro que tem mudanças aí, mas dá para a gente ver, assim, uma visão um pouco geral do desafio que está diante de nós. E, como sempre eu volto a falar isso, a gente sempre está prestando atenção também no quintal da nossa casa. Olha quantos seminários, olha quantos jovens, olha quantos homens e mulheres apaixonados pela palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus. Mas nós temos no Brasil 181 línguas indígenas brasileiras, sendo que 58 possuem porções bíblicas, 6, já temos mais, né? Essa pesquisa está um pouco atrasada, né? Já foi atualizada, mas nós temos aí mais de 10, podemos dizer assim, Bíblias completas, e 37, já também chegando a 40 e um pouquinho, de Novos Testamentos, né? À medida que a gente vai conversando, falando, e que as estatísticas vão chegando para nós, né, as pesquisas, durante o processo da pesquisa, novos livros, né, porções e Novos Testamentos e Antigo Testamento estão sendo trabalhados também, e que mudam um pouquinho isso. Bom, então se a gente for pensar no quadro todo, nós temos mais ou menos 7.353 línguas faladas. No quadro todo. Bíblia completa, na data dessa pesquisa, 697. Novo Testamento, 1.564. Traduções iniciadas, 2.842. Povos sem escrituras, línguas sem escrituras, 2.115. E se a gente for pensar nessa distribuição desse número, que ainda não tem nada das escrituras, vamos pensar nesse número de 2.115, nós temos só na Ásia 870. Nós temos na África 643, no Pacífico 415, nas Américas 123 e na Europa 64. Bom, gente, não ter acesso à palavra, nós que temos acesso a ela e sabemos o quanto ela é viva na nossa vida e no nosso coração, dá para a gente avaliar um pouco o que pode acontecer com um povo que não tem acesso à palavra de Deus. O quanto de heresias, o quanto de falta de conforto, falta de edificação, falta de alimento para a alma. Lembra quantas vezes você foi confortado pela palavra de Deus? Versículos vieram à sua mente. Você abriu a Bíblia, você estudou um texto e aquilo te ajudou a compreender determinadas situações. Lembra quando a palavra te consolou? No momento de tristeza e de tribulação, aquela palavra veio e te ancorou, porque essa palavra é viva, ela é a palavra de Deus. Pensa em quantas vezes essa palavra te libertou de enganos e de mentiras, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, o que nós vivemos por termos acesso à palavra é o mesmo que o Senhor quer conceder aos povos. Essa oportunidade de conhecer os seus ensinos, de gravar as suas palavras, né, para não pecar contra ele. E o privilégio de nós podermos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, como a palavra de Deus mesmo diz, bem-aventurado. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve as palavras deste livro. Bom, então, o que nós podemos fazer para mudar essas estatísticas? Nós precisamos nos envolver mais.
E nessa semana de um avivamento, eu quero te convidar a se envolver com a tradução da palavra de Deus. Da mesma maneira, você pode orar, você pode contribuir, você pode ser uma pessoa que vai ser capacitada para traduzir a palavra de Deus. Nós temos missões como Novas Tribos, como Além, e agora também a Jucum, trabalhando na área de tradução. Temos outras missões também. Nós temos no Brasil uma aliança de organizações missionárias que trabalha com a tradução, seja ela escrita ou seja ela oral. E você pode ser parte desse movimento da tradução da palavra de Deus para os povos, que vai trazer um avivamento para os povos e para as nações. A começar tanto aqui, das nossas necessidades entre os povos do Brasil, como as línguas de sinais, que a gente já falamos também, e também no mundo. Você viu as estatísticas dos continentes, e você pode falar, Senhor, eu quero ser uma resposta para isso. Eu quero te dizer também que você pode procurar e deve procurar organizações que trabalham com a tradução. Por favor, não deixe essas estatísticas se tornarem só estatísticas. São pessoas que necessitam ter acesso à palavra de Deus. Venha. Nós temos falado isso. Muitas das vezes as pessoas se sentem que elas não têm condições de serem tradutores da Bíblia. E, na verdade, elas nem se apresentam para poder serem capacitadas. E aí poder dizer com propriedade, eu tive muita dificuldade, por isso que eu não fiz. Mas você pode imaginar que é uma coisa absurda, do outro mundo. Tradução é algo que o Senhor confiou ao seu povo também. É algo que o Senhor espera da nossa parte, o nosso envolvimento nesse movimento de sermos facilitadores, dos povos, os nativos, os locais serem os tradutores, porque eles conhecem a sua língua. E isso facilita bastante o processo. Então, gente, pensando em avivamento, nós pensamos na palavra de Deus. Pensando na palavra de Deus, nós pensamos não só em impressões e distribuições, mas há uma demanda enorme de tradução. Então, que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Você que tem um chamado para a tradução da palavra e você nem pensou que você pudesse ser parte disso. Entre em contato com a gente. Entre em contato, você vai ter aí muitos endereços, sites, para que você se comunique conosco. Nós queremos te ajudar. Não pense que esse é uma tarefa demasiadamente grande para você. A palavra de Deus diz que os povos vão ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles que não tiveram notícias dele o verão. A palavra de Deus diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós sabemos que discipulado verdadeiro, ele precisa ser embasado na palavra de Deus. Então vamos oferecer a palavra de Deus para os povos? Entre em contato, faça a sua parte e vamos permitir que os povos possam ouvir as maravilhas de Deus na sua própria língua. O Senhor quer fazer isso através da minha vida e através da sua vida. Que nessa semana você possa ouvir o Senhor e obedecer ao chamado dele para você. Deus te abençoe.